Olá, estudante, eu sou o professor Isaac Santana, do curso técnico em multimídia, e estamos na disciplina sobre fundamentos do design gráfico e composição visual. Nessa competência, que é a competência 2, que é utilizar cores e tipografias de forma adequada às necessidades e demandas de artefatos digitais. Aí tem alguns aspectos aí que eu quero conversar com vocês, que é sobre a tipografia. E a gente vai falar alguns conceitos sobre a tipografia. Nós vamos falar sobre o primeiro conceito, que seria o conceito de família tipográfica. E família tipográfica é um conjunto de fontes tipográficas com as mesmas características estilísticas fundamentais. Porém apresentadas com variações de espessura, largura, altura e outros detalhes. Algumas dessas variações são mais frequentes nas famílias tipográficas e recebem nomes que se tornaram conhecidos pelo público em geral. Aí você tem o bold, né, que seria a fonte negritada, você tem o light, que é o claro, você tem as fontes regulares, você tem o itálico e assim por diante. Essas são as características da família tipográfica. Aí você tem uma família tipográfica que é da helvética em suas várias aparências, né? E a helvética é uma das fontes mais usadas, né, utilizadas no mundo todo. Ela é utilizada pela 3M, pela Microsoft, pela Nestlé e por uma imensidão de outras empresas, porque ela é uma fonte que está em todos os suportes, né? É uma fonte segura porque quando algum usuário seu for usar o seu computador, essa fonte já vai estar instalada, né, no seu sistema. Então, ela é uma fonte segura justamente por causa disso. Vamos falar agora sobre fonte. Uma fonte tipográfica, também chamada de tipo ou simplesmente fonte, é um padrão, variedade ou coleção de caracteres tipográficos com o mesmo desenho ou atributo, e por vezes com o mesmo tamanho, o mesmo corpo. Assim dizemos fonte Garamond, fonte Ale ou fonte negrita, fonte itálica. A expressão fonte tipográfica é eventualmente usada como um sinônimo de família tipográfica. A família tipográfica, porém, é geralmente descrita como um conjunto de variações de determinadas fontes, negrito, itálico, versalete e assim por diante, como a gente viu na outra apresentação. Vamos falar agora sobre corpo. Corpo diz respeito ao tamanho do tipo. O corpo do tipo é definido pela altura dos clichês. Esse tamanho abrange o ponto mais alto da versal até o ponto mais baixo da descendente, mais um espaço extra. A gente vai ver isso agora aqui no outro slide, que mostra a altura, né, da fonte e as suas outras determinações técnicas. Peso. O peso diz respeito às variações de densidade, ou seja, das diferentes espessuras no desenho dos tipos que compõem certa família tipográfica. Largura. Largura seria a variação entre larguras e define as variações condensadas, mais apertadas, ou expandidas, mais folgadas. Inclinação. Variações quanto à inclinação dos tipos, define-se, o tipo é regular, romano, no caso de alguns tipos com serifas, ou itálico, oblíquo, no caso de alguns tipos sem serifas. Cabe ressaltar que na maioria dos tipos serifados, há diferença também nos desenhos dos tipos, além da inclinação. Caixa alta. Corresponde ao conjunto de caracteres das letras maiúsculas. Isso aí você já sabe
porque a gente sempre, às vezes, usa a caixa alta para dar algum destaque em algum título, né? A caixa baixa, que corresponde ao conjunto de caracteres em letras minúsculas, né? Outro aspecto importante é o espaçamento, que diz respeito ao espaço entre um caractere e outro. Na composição manual, o espaçamento era físico, adicionando pequenos clichês para espaçar uma letra de outra. Isso era feito em épocas quando surgiu, né, a tipografia, e esses clichês separavam uma letra da outra, né? Hoje se dá por coordenadas pré-estabelecidas nos arquivos das fontes. O espaçamento na composição manual se dava, como eu disse, pela inserção de pequenos blocos de espessuras variadas, como você pode ver aí na figura. O kerning. O kerning é o espaçamento seletivo entre pares de caracteres. Como cada caractere possui desenhos distintos, as relações de espaço entre eles podem parecer desequilibradas em alguns casos. Para manter a unidade visual das diferentes combinações, são necessários ajustes específicos para certos pares. Como você pode ver aí, sem kern no W e no A, com kern no W e no A, como você pode verificar aí na figura. Alterando o kern no computador. Você pode fazer a alteração do kern dentro do computador, né? Que seria o espaçamento entre caracteres do texto para o texto selecionado ou para determinados caracteres. Além disso, você pode ampliar ou compactar um parágrafo inteiro para ajustá-lo e deixá-lo com a aparência desejada. Aí você tem na Microsoft, né, tem todas as instruções de como você fazer esse kernel, ok? Bem, foi isso. Eu quero agradecer a você por ter estado aqui comigo até este momento e desejar a você bons estudos.